Prezados e amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando-lhes a bênção, a graça de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa Espírito Consolador, e desejo-lhes também a bênção do nosso Santo Pastor, por excelência, nosso querido profeta e irmão Aldo. Convido a todos que estão assentados, por gentileza, para que se coloquem em pé. Iremos iniciar a nossa reunião matutina. Reunião esta que está nos conduzindo e nos preparando também para podermos realizar as nossas reuniões festivas em comemoração ao aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa e ao aniversário de 71 anos desta Santa Igreja Apostólica. É com muita alegria, com muita satisfação e um prazer muito grande, irmãos, estarmos aqui, reunidos na casa do Senhor. E lembramos também das palavras de Jesus que disse: aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, aí estarei. Sentidos de oração, nós vamos iniciar a nossa reunião, mãos levantadas aos céus e cabeças curvadas e de olhos fechados para não se distraírem com nada. Santíssimo, glorioso Deus, onipotente Pai Celestial, pela fé e pela confiança, aqui estamos todos reunidos num só Espírito, num só coração, para participar desta reunião que é para glorificar o reino do Senhor, ó Pai, o nome do Senhor, todo o teu poder, a Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, a Virgem Maria Santíssima, a todos os santos, a nossa bendita e santa Vó Rosa, Espírito Consolador, e o nosso santo profeta irmão Aldo. Estamos felizes e contentes porque o Senhor Deus preparou e enviou a Santa Vó Rosa para ser o Espírito Consolador, a Santa Poderosa. E com ela e através dela, junto com Jesus e com todo o poder dos céus, preparar, restaurar esta Santa Igreja Apostólica. Estamos nesses dias felizes e contentes porque sabemos que o reino dos céus nos dá este privilégio de sermos a igreja verdadeira, um povo escolhido nesta terra. E estamos nos preparando para comemorar o aniversário desta Santa Igreja Apostólica, a igreja que na nossa vida é um pedaço do reino dos céus, uma grande bênção. E agradecemos ao Senhor Deus por esta Santa de Deus, esta Santa poderosa, esta Santa dos céus, que veio para nos guiar na mais reta justiça, na mais pura verdade. Agradecemos à Senhora Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, pela sua fidelidade e sua coragem, pelo seu esforço que fizeste quando estavas aqui em seu corpo físico, pois cremos, confiamos que és santa, és a grande bênção que Deus nos enviou, e agradecemos também porque preparou o seu sucessor, nosso santo irmão Aldo, um grande líder, à frente da obra desta Santa Igreja Apostólica, durante 44 anos nos governou. E cremos, confiamos que Ele está ainda presente entre nós em espírito, como anjo de Deus entre nós, como um santo profeta. E Ele é responsável por tudo isto, junto com a Senhora e com todo o poder dos céus, nos ajudando a festejar esta festa maravilhosa de 71 anos. Obrigado, santo irmão Aldo. Abençoe nossa reunião desta manhã. Todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, os irmãos que aqui estão, trabalho de todos aqueles que irão se envolver no mesmo. Pedimos a bênção, a unção dos céus,
a graça do Senhor Deus, de Jesus, da Santa Vô Rosa, o Espírito Consolador, e do Senhor Santo Irmão Aldo. E declaro que a mesma está abençoada e ungida, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o número 1, Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal. Igreja confiante, os independente do poder celestial. Levamos o nosso estandarte. Prezados e amados irmãos, nós vamos passar agora para a parte da mensagem. É a nossa maior alegria estarmos aqui, irmãos, reunidos na presença de Deus, Jesus, da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo, sendo abençoados pela Mãe Virgem Maria Santíssima, Rainha dos Céus. Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima tem participação também, prezados irmãos, nesta obra tão importantíssima da Igreja Apostólica. Nas lutas sempre esteve conosco e nas vitórias da mesma forma. Faz parte desta história tão linda e tão bela da Igreja Apostólica. Um pedaço do reino dos céus nesta terra. Esta igreja é o tabernáculo de Deus entre os homens. E cada um de nós que confiamos, cremos no ministério da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo, representamos, irmãos, este pedaço do reino de Deus nesta terra. E cada dia que se passa, vai se passando, nós temos que buscar com uma intensidade muito grande, servir a Deus e valorizar bastante esta igreja, porque esta fé é riquíssima. Nós sabemos que estamos, irmãos, falando de um tesouro preciosíssimo, de uma riqueza, irmãos, espiritual, que não pode se comparar com nada material nesta terra. A mensagem a qual eu irei meditar tem como título O objetivo de Deus ao preparar a Santa Vô Rosa. Na antiguidade, o profeta Moisés foi escolhido e preparado por Deus para transmitir a lei e os mandamentos divinos ao povo de Israel, a fim de que filhos e filhas fossem preparados e santificados para o Pai Celestial. Por ordem de Deus, esse profeta preparou Josué para que, ao terminar sua vida terrena, esse servo de Deus o sucedesse no governo daquele povo e concluísse a obra que ele, Moisés, havia iniciado. Nos tempos atuais, nosso Pai Celestial e soberano Criador enviou nosso Senhor Jesus para realizar os planos traçados nos céus por Ele Deus, pelo seu divino Espírito Santo e por seu Filho amado, para o tempo da regeneração, quando então a Igreja dos Santos Apóstolos seria restaurada. Nesta obra de redenção,
o Espírito Consolador se manifestaria, conforme prometera o Divino Mestre aos seus apóstolos, ao afirmar: e, quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do meu Pai, e vos anunciará o que há de vir. Assim, o Consolador prometido daria maior amplitude e valor ao sacrifício de Jesus, bem como revelaria e esclareceria os preciosos ensinos que Ele, nosso Senhor, anunciou aos homens e mulheres de boa vontade, como sendo o Evangelho do Reino dos Céus. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que o plano divino realizado por nosso Senhor Jesus no tempo presente foi maravilhoso e perfeito. Ele preparou a Santa Vó Rosa e através dela restaurou e aperfeiçoou a sua igreja. Ao galardoar e coroar a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador de sua promessa, Jesus entregou a sua igreja, ou seja, o rebanho do Senhor, nas mãos do santo irmão Aldo. Através dos seus dons preciosos de profeta, o santo irmão Aldo cumpriu fielmente a missão que recebeu da Santa Vó Rosa e foi na terra por um período de 44 anos o pastor do rebanho de Jesus e do Consolador. Porque a Igreja Apostólica deve anunciar o nome da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo através dos púlpitos de seus templos e do programa A Hora Milagrosa. É para que, por meio desses santos, o grande amor de Deus por nós e por toda a criatura de boa fé seja manifestado, inclusive porque Ele enviou Jesus, seu Filho amado, para dar sua vida e derramar o seu sangue precioso para nos remir dos pecados e santificar um povo para Deus. Em nossos dias, também nos enviou o Espírito Consolador e o pastor deste rebanho, que Jesus havia prometido ao anunciar que haveria um só rebanho e um só pastor, como nova oportunidade de redenção e de salvação para a criatura humana. Estes são os motivos pelos quais precisamos anunciar o nome da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo, inclusive para que todos que ouvirem a nossa mensagem, com fé e boa vontade, creiam na missão desses santos enviados por Deus o Pai e por Jesus nosso Senhor. Cumpriu-se na Igreja Apostólica a palavra do apóstolo São Paulo a respeito da unidade da fé, registrada em carta direcionada aos Efésios, recomendando: preservem a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, sejam perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Meditem no hino número 56 do nosso hinário. A santidade de Deus é perfeita, é eterna. A justiça de Deus é perfeita também. Deus é em tudo perfeito. Ele é nosso Pai, Senhor, e sendo perfeito, Ele não falha. Ele é justiça e amor. Compreendam que, se não for pelo caminho traçado por Deus, o Pai, ninguém alcançará o reino dos céus.
Medite nos ensinos preciosos que Jesus nos transmitiu, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ensinos que, se obedecidos, lhes acrescentarão anos de vida e paz. Amem a Deus Pai e ao seu Divino Espírito Santo, a Jesus nosso Senhor e Salvador, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa o Consolador e o Santo Irmão Aldo, nosso pastor por excelência. Lutem pela santificação de sua alma, estimados irmãos e irmãs apostólicos. Sejam perfeitos como é perfeito nosso Pai Celestial e mantenham um bom ânimo, a fé e a coragem para que sejam vitoriosos enquanto viverem nesta terra e para que um dia possam estar com Deus Pai e seus santos no reino celestial. Para todos sempre. Amém. Mensagem, irmãos, muito importante para todos nós, que mostra nesses dias que estamos nos preparando para a festa 10 de junho, o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e o aniversário também de 71 anos desta Santa Igreja Apostólica. O objetivo de Deus ao preparar a Santa Avó Rosa é ter nesta terra, irmãos, foi ter nesta terra um povo, como disse o apóstolo São Paulo, especial e zelosos de boas obras. Vejamos, prezados irmãos, como fala aqui, na antiguidade o profeta Moisés foi escolhido por Deus, o Pai, para transmitir a lei e os mandamentos divinos ao povo de Israel, a fim de que filhos e filhas fossem preparados e santificados para o reino celestial. O profeta Moisés, irmãos, como sabem, um profeta foi muito digno de estar até mesmo de face a face com Deus. Preparou aquele povo e para poder, como fala, transmitir a lei e os mandamentos divinos, mas a fim também de preparar e santificar muitos para o Pai Celestial. Depois do profeta Moisés, veio também o seu sucessor, Josué. Josué, ele não só foi um líder militar, mas também espiritual, guiando o povo em batalhas e na construção de um novo reino. E nós vemos que, como a missionária Odete, já por diversas vezes nas mensagens, ela dizia assim: nesta igreja tudo se repete. Era o plano de Deus. Deus, irmãos, tinha esse projeto de enviar seu Filho a esta terra para poder dar salvação a muitas criaturas. E também de formar um povo nesta terra santificado, consagrado. Libertar muitos de tudo aquilo que é mal. E notem, irmãos, que neste plano, neste projeto de Deus, o nosso Pai, fez parte a Santa Avó Rosa. Porque Jesus, como está nos dizendo assim no boletim, ele disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus, ao seu tempo, não teve, irmãos, tempo suficiente para ensinar. E fez então a promessa do Espírito Consolador, momentos antes de ser crucificado, falando ali com seus
apóstolos, seus discípulos, que não ficassem preocupados, que Ele enviaria o Consolador para que ficasse convosco para sempre. E nós sabemos que nasceu a Santa Vó Rosa no dia 10 de junho, com todos os dons já preparada e escolhida, irmãos, para depois de muitos anos, Jesus se manifestar a ela, para poder preparar ela e preparar também a igreja. Isso foi possível. Vemos aí, como disse na mensagem da missionária, que nos disse que nesta igreja tudo se repete. Assim como Deus escolheu Moisés para representá-lo aqui na terra, para guiar aquele povo, libertar aquele povo. Então Jesus, juntamente com Deus o nosso Pai, usaram a Santa Vó Rosa para poder preparar uma igreja. E já numa idade bem avançada, depois dos 60 anos, irmãos, Jesus se manifestou a ela. Jesus preparou a nossa Santa Vó Rosa, fazendo até mesmo, irmãos, dela a pessoa certa para poder ser no futuro o Consolador. Ele falava com ela, ele via ela, e ela também falava com ele, ela também via ele. Jesus arrebatava ela toda semana para os céus. E ela trazia, irmãos, o recado de Deus, de Jesus, dos céus para a direção da igreja. Como fazer, como dirigir a igreja. E foi muito importante porque livrou a igreja de muitos perigos, de falsas doutrinas, de muitas adversidades, para poder firmar cada vez mais e fazer desta igreja, daquele povo, um povo fiel e santificado. Como nos mostra aqui, prezados irmãos, nestas palavras da mensagem, ao galardoar e coroar a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador de sua promessa, Jesus entregou sua igreja, ou seja, o rebanho do Senhor, nas mãos do santo irmão Aldos. Olha só, nesta igreja tudo se repete. Moisés, depois que foi, também ficou o seu sucessor, Josué, o profeta Josué, corajoso. Como lhes disse, irmãos, ele não foi só um líder militar, mas espiritual. Ele tinha muita fé, ele era muito corajoso e também ajudou a guiar aquele povo. E o nosso santo irmão Aldo, a semelhança, depois que a Santa Vó Rosa passou a exercer o seu ministério em espírito de consolador, aqui fala, Jesus entregou sua igreja, ou seja, o rebanho do Senhor, nas mãos do santo irmão Aldo. E ele não decepcionou a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa. Ele foi fiel, foi corajoso, um líder espiritual. E para nós irmãos também aqui, material. Uma pessoa que podemos ver, irmãos, pelos seus atos, pelas suas obras, muito corajosa, para nos ajudar, para fazer com que esta igreja viesse conquistar, irmãos, muitas vitórias. Enfrentasse as adversidades e as lutas e não fosse vencida, esta igreja não fosse vencida. Então, foi um líder que estava sempre à nossa frente, irmãos,
para nos ajudar. Por que a Igreja Apostólica deve anunciar o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo através dos púlpitos de seus templos e do programa A Hora Milagrosa? Irmãos, é para que, por meio desses santos, o grande amor de Deus por nós e por toda a criatura de boa fé seja manifestado. É através deste povo que muitas criaturas venham então a fazer parte do amor de Deus, conhecer a Deus, conhecer a Jesus e receber muitas bênçãos, muitas maravilhas no seu viver. Assim como nós já recebemos. Milhares de irmãos, sem falar, irmãos, aqueles que não estão mais aqui no seu corpo físico, aqueles que já foram levados para o descanso ou para os céus. Depois que a Santa Avó Rosa passou a exercer o ministério de Espírito Consolador, ela orientou nosso Santo Irmão Aldo para que o bispo pregasse na hora milagrosa, anunciando que ela, Santa Avó Rosa, é uma grande bênção. E isto, irmãos, muitos que me ouvem, sabem muito bem o que aconteceu depois que isto foi anunciado. A igreja, irmãos, era pequena, contávamos com algumas congregações, 20 congregações, mais ou menos. E depois que o bispo começou a pregar na hora milagrosa, que a Santa Avó Rosa é a grande bênção de Jesus. Isso, irmãos, foi pregado em muitos lares, muitos corações, muitas pessoas que ouviram isto, irmãos, passaram a crer nesta bênção. Passaram a ter muita fé no poder da Santa Avó Rosa. Em muitas cidades tão longe, por este país, nos sertões, em muitos lugares, muitas pessoas, irmãos, com muita fé, ouviam a hora milagrosa e colocava ali a água, o óleo para ser ungidos e receberam muitos milagres. Isso não foi só no começo. Isso muitos anos, irmãos, depois que a igreja foi crescendo. E nós sabemos que esta igreja, irmãos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são um tesouro preciosíssimos para o nosso viver. Quantos que já receberam bênçãos, irmãos, que não conseguem até mesmo nem relatar. Há poucos dias eu ouvi um relato de um irmão: pastor, eu recebi um milagre muito grande na minha vida. De forma que toda vez que eu pego uma caneta e um papel para escrever, eu me emociono bastante. E eu não tenho força, eu não consigo relatar, contar esse testemunho. Não consigo continuar, eu escrevo algumas palavras e eu não consigo continuar a escrever esse testemunho, pastor. Por quê? Encontramos, irmãos, a resposta disto tudo. Milagre. A grande bênção que é manifestada no nosso viver, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Muitos que estavam aguardando, já estava lá no hospital, na maternidade, seja em qualquer lugar, irmãos, aguardando a resposta daquele profissional da medicina, para poder dizer assim: tal dia você vai fazer uma cirurgia. E já estava com a data marcada. Mas quando chegou a hora de fazer a cirurgia, alguns minutos antes, com novos exames, veio a resposta: não vai precisar de fazer mais a cirurgia.
e alguma dúvida e pergunta com aqueles profissionais: o que aconteceu? Essa noite, alguém veio fazer uma cirurgia, porque não há necessidade de fazer mais. Você recebeu um milagre. E assim por diante. Então, são muitas bênçãos, prezados irmãos, que vai nos mostrando que nós estamos no caminho certo. E nós estamos, prezados irmãos, vivendo momentos felizes com aquilo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos dá. Esta felicidade, esta alegria, prezados irmãos, deve durar para sempre no viver de cada um. Por que deve durar? Porque eu digo assim, irmãos, porque nós não podemos esquecer de tudo isto. Deixar isto, irmãos, passe em branco. Sempre dar valor nesta fé, nestes ensinamentos, nesta santa poderosa, neste santo poderoso nosso profeta Santo Irmão Aldo. Viver uma vida santificada, viver uma vida buscando sempre, irmãos, servir a Deus, a Jesus, todo o reino dos céus, tendo proceder dentro da disciplina, procurando, irmãos, fazer como aqui fala, mostrar quem é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, mas não só por palavras, pelas nossas ações, nosso proceder, seja aqui dentro da igreja, lá fora, na escola, no trabalho, na condução, em qualquer lugar. Porque é através de tudo isto, irmãos, que nós vamos mostrar às criaturas de bom coração, humilde, que esta igreja é o caminho do reino dos céus, é a porta da salvação. É nesta igreja que é pregada a verdadeira doutrina de Jesus. É nesta igreja, irmãos, que existe a unção de Deus, do Espírito Santo do Pai. É nesta igreja que existe o Consolador da promessa de Jesus, o pastor por excelência, que Jesus disse que haverá um só rebanho e um só pastor. Assim como no passado muitos precisaram receber milagres, serem libertados, existem muitas pessoas hoje neste mesmo estado, irmãos, nesta mesma situação. Mas eles não ouviram ainda e não conhecem ainda o nome da Santa Avó Rosa, o poder dela, de Jesus nosso Senhor e do nosso profeta Santo Irmão Aldo. E por isso que nos pedem, prezados irmãos, lutem pela santificação de sua alma, estimados irmãos e irmãs apostólicos. Sejam perfeitos como é perfeito nosso Pai Celestial. E mantenham o bom ânimo. O apostólico não pode ser desanimado. O apostólico não pode desistir das lutas, das adversidades. Porque esta igreja, irmãos, precisa lutar até o fim. Esta igreja precisa caminhar firme até o fim, para poder conquistar o reino dos céus. Como Jesus nos disse, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Só alcançarão o reino dos céus, a salvação, aqueles que assim fizer. Fora disso, irmãos, não existe salvação. Fora disto, ninguém consegue chegar no reino dos céus. Fora disso, irmãos,
não há vitória. E por isso que o nosso santo irmão Aldo, a Santa Vó Rosa sempre nos ensina: vamos firmes nesta fé, nestes ensinos, obedecendo sempre os mandamentos de Deus, deixando de lado todos os erros, deixando de lado, irmãos, tudo aquilo que entristece a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e o nosso santo irmão Aldo. Todos, de um modo em geral, vamos lutar para que muitos anos, irmãos, comemoremos esta data maravilhosa. 10 de junho, aniversário, irmãos, desta Santa Igreja Apostólica. Aniversário de um povo feliz, de um povo, irmãos, que confessa, fala dentro do seu coração, e é estampada esta alegria no seu semblante, no nosso semblante. Eu estou aqui porque eu sou feliz. Eu sou apostólico porque eu tenho fé na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo. Eu estou aqui, sou um pastor porque eu amo a igreja. Eu estou aqui, sou um regente, sou um corista, um músico, sou um obreiro, uma diaconisa, um membro, porque eu sei que este é o caminho certo, é o caminho verdadeiro. Esta igreja é de Deus, é dos céus, por isso estou aqui. E quero ficar até o fim, porque eu sei que quando eu terminar a vida deste corpo, eu vou ganhar o reino dos céus. Terei a salvação. Confie na Santa Vó Rosa, irmãos, e no Santo Irmão Aldo. Não se desanimem, porque aquele que ficar para trás, aquele que deixar, irmãos, este santo caminho, vai se arrepender. E se não voltar enquanto é tempo, irmãos, pode ser tarde. A nossa maior alegria, irmãos, a nossa maior alegria, esta fé, é a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Podem crer e confiar que de dia e de noite eles estão ao nosso lado. E vão estar sempre, irmãos, nos ajudando. Passe o que passar, qualquer luta, qualquer adversidade. Mas lembre-se, irmãos, que o Santo Irmão Aldo está ao nosso lado. A Santa Vó Rosa sabe o que passamos, o que enfrentamos. E todo aquele que for firme nesta fé, será vitorioso, irmãos. Esta é a promessa de Jesus. A doutrina de Jesus não ensina que seja fiel 30 anos, 50 anos, 60 anos. Sou apostólico 60 anos já. Eu fui nascido, criado na igreja. Eu sei de tudo. Não sabe, irmãos. E isso não importa quanto tempo. Mas o que ele pede, ele fala assim: seja fiel até o fim. Até quando terminar a vida do corpo. Aí sim, irmãos, terá o direito de ir morar lá nos céus. A salvação é garantida para todos estes. Vou deixar estas palavras no coração dos irmãos. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Nesta jornada, nesta caminhada de fé. Porque para todos nós, irmãos, é motivo de muita alegria esses dias importantíssimos que estamos aqui, participando dessas reuniões festivas na sede da Igreja Apostólica em São Paulo, até terça-feira, dia 10, que será o aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa e também o aniversário de 71 anos. Não é 70 dias nem 70 meses, é 71 anos. E todos nós, com a nossa fé e com o nosso esforço, temos certeza que vamos cantar vitórias muitos e muitos anos.
Prezados e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Nesta segunda parte da nossa reunião matutina, teremos a oportunidade, todos nós juntos, de meditarmos na virtude que Deus, o nosso Pai, concedeu aos seus santos e a esta igreja apostólica. Uma virtude tão preciosa que hoje ela nos dá a condição da vitória desta igreja em estar completando os seus 71 anos de existência. Deus, o nosso Pai, na formação de seus santos, na formação do ministério do seu Filho Jesus, do nosso irmão, na formação da nossa Mãe Maria Santíssima, na formação do outro Consolador, a nossa Santa e querida Vó Rosa, e na formação do nosso pastor, deixou para nós a virtude da união. E nesta oportunidade, teremos todos nós o esclarecimento através da mensagem que nos prova que a base, a sustentabilidade desta igreja apostólica é a união de cada um dos irmãos apostólicos, assim como foi também a união do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso profeta, o nosso santo e querido irmão Aldo. Vamos todos meditar nesta mensagem. A importância e o valor da união. Prezados e amados irmãos apostólicos, na história de nossa igreja, temos exemplos maravilhosos da importância e do valor da união promovidos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para ensinar, divulgar e alertar sobre a importância desta virtude tão essencial à vida com Deus e seus santos. Enquanto vivemos aqui nesta terra, estamos sujeitos e vulneráveis às dificuldades, aos dilemas da vida e às tentações. Mas as lutas e as dificuldades ficam mais fáceis de serem vencidas, suportadas e resolvidas quando estamos unidos em um mesmo ideal, na mesma fé e no mesmo objetivo de servir, um ajudando o outro. Religião significa exatamente religar o homem a Deus, se unir novamente ao Criador, se reconciliar com o Pai, para que possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Senhor Jesus, registrada por São João. Para que todos sejam um, assim como tu, o Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este deve ser o objetivo da vida com Deus, em perfeita união e consagração, para que tenhamos a salvação. Por isso, o Santo Irmão Aldo nos ensinou tanto da necessidade dessa sublime virtude. Seguem, resumidamente, os esclarecimentos do estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses. Por estar unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos um com os outros. Então, peço que me dê a grande satisfação de viverem em harmonia,
tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar ser igual a Deus. Pelo contrário, ele deixou tudo o que já era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo São Paulo sobre a união nos ensina estarmos unidos a Jesus e hoje também à Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso, devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de corpo, alma e espírito. Sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da igreja e não apenas o nosso próprio interesse. O corpo humano é um perfeito exemplo de união de órgãos, com suas funções e objetivos, junto ao espírito concedido por Deus, proporciona a razão, a consciência e a capacidade de vida material, conforme idealizada por Deus Pai para seus filhos, e, consequentemente, a grande herança de quando completar sua missão nesta terra, o Espírito se unir à glória celeste. O próprio casamento é a união do homem e da mulher, cumprindo a profecia de Gênesis, confirmada por Jesus no Evangelho. E deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne, ou seja, uma só vida, uma só pessoa, um só espírito. Na música, a união das notas musicais forma as mais lindas melodias e canções, que até no reino dos céus louvam a Deus e aos seus santos. E aqui na terra, além de também ser um tributo de louvor e glorificação, alegra e emociona nosso coração. A união é a base da harmonia, da sustentabilidade, da procriação, da perenidade e da eternidade. Por isso é que ela é ensinada desde o princípio, mostrando que até no início da criação descrita em Gênesis, Deus não estava sozinho, mas unido ao seu Filho e aos seus anjos. E por isso disse naquele momento de união da criação humana: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando o homem passou ao uso definitivo da razão, saindo da sua fase de inocência, disse Deus novamente ao seu Filho e aos seus anjos: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Portanto, o homem é responsável pelos seus atos e escolha, conforme seu livre arbítrio, e sujeito à lei eterna e imutável de Deus, que num gesto de amor nos deixa plantar o que quisermos, mas na sua justiça nos deixa colhermos tudo o que plantamos. Outro grande e valoroso exemplo de união é a Santa Comunhão.
instituída por nosso amado Jesus para unir, em sua época, seus discípulos, porque ele sabia que sua missão estava prestes a se encerrar. E eles precisavam daquele alimento santo para não se dispersar e lembrar sempre do Divino Mestre. Por isso, ele disse: fazei isto em minha memória. Atualmente, nosso Senhor instituiu a Santa Comunhão em nossa igreja para nos unir ainda mais a Ele através dos elementos eucarísticos, que, após ungidos pelo próprio Jesus, passam a ter a virtudes preciosas do seu corpo e do seu sangue, para que possamos estar ligados a Ele, ou seja, unidos a Ele, se lembrando do seu sacrifício, de sua ressurreição, de sua segunda vinda e principalmente dos seus ensinos preciosos registrados no Evangelho do Reino dos Céus. E neste propósito precioso de fé que pedimos a união de nossos pastores e obreiros desta Igreja Apostólica, para que promovam a verdadeira fé que nos foi ensinada por Jesus, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em mensagem edificante de ânimo. Sejamos verdadeiros discípulos desta Igreja, sendo exemplo de vida, de fé, de perseverança, de humildade, de mansidão, de confiança, de compreensão, de amor e caridade, como o Senhor Jesus nos ensinou. E que suas mensagens seja o bálsamo tão esperado por esta Irmandade Apostólica e por todos aqueles que nos seguem via internet ou através do programa A Hora Milagrosa. Aos regentes, músicos e coristas, pedimos que sejam também unidos em seu ministério, somando sempre suas aptidões e dons individuais, para darem o brilho às nossas reuniões, com mensagens cantadas em louvores de gratidão e glorificação de todo o povo apostólico ao nosso Deus e seus santos. Respeitem uns aos outros, pois formamos uma grande irmandade. Exerça seu ministério com amor, respeitando as nossas reuniões e o trabalho do pastor, se posicionando como parte integrante do ministério de nossa igreja. Lembre-se que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram a verdadeira união da direção, do ministério, dos obreiros, dos regentes, dos músicos e coristas, dos fiéis, dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa e daqueles que ainda vierem a esta igreja conhecer e viver esta fé. Pois se cumpre a palavra de Jesus, e haverá um só rebanho e um só pastor. E assim, nesta Santa Igreja Apostólica, com os ensinos e orientações que Jesus nos deu, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e com a bênção e proteção da Virgem Maria Santíssima, possamos cumprir a verdadeira vida que Deus idealizou às suas criaturas aqui nesta terra. E depois desta vida, possamos continuar em união eterna lá nos céus, para sempre com Deus e seus santos e anjos no corpo celestial. Tudo isso é fruto do amor, da criação, da união, de mistérios do Criador nosso Deus, que quer nos unir a Ele e aos seus santos e anjos para toda a eternidade.
Prezados e amados irmãos, está aí verdadeiramente esclarecendo para nós a vitória desta Igreja Apostólica na formação dos seus santos e na formação, na atualidade desta Santa Igreja Apostólica. O nosso Deus, dando continuidade ao seu plano de salvação, enviando a esta terra o seu Filho primogênito, para que desse a nós, deste à humanidade da época, a oportunidade de salvação. E o nosso Mestre Jesus, com todo o poder e autoridade do Pai, Ele esteve sempre ligado ao nosso Deus através da união. A união, ela nos proporciona vários objetivos. Para que possamos dizermos que vivemos em união, dentro da união está primeiramente o nosso amor ao próximo, a nossa solidariedade, a nossa dignidade diante de Deus em obedecer os seus ensinamentos. E assim o nosso Mestre Jesus, enviado por Deus a esta terra com todo o poder e autoridade. Ele trabalhou junto, sempre unido ao Pai Criador. Ele não quis nunca pegar para ele o poder e a autoridade que o nosso Deus deu a ele, mas sempre unido, buscando a Deus a sabedoria para poder exercer o seu ministério. E tendo nosso Mestre Jesus, que cumpriu o seu ministério na terra e retornar aos céus, não podendo naquela época concluir o seu ministério, Ele nos prometeu esse outro Consolador, que enviaria o outro Consolador. Preparou a Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, o Consolador prometido por Jesus. E este Consolador, também como fez o nosso Mestre Jesus, Ele viveu, praticou a todo instante da sua vida esta virtude recebida de Deus, recebida de Jesus, a virtude da união. A nossa santa e querida Vó Rosa, temos o conhecimento, os nossos boletins, nos registra os nossos irmãos mais antigos, que tiveram o privilégio de acompanhar o ministério da Santa Vó Rosa, quando ela se fazia presente em seu corpo aqui nesta terra. São testemunhas vivas. Eles nos relatam grandes exemplos de amor, de bondade, de caridade, de compaixão que a Santa Vó Rosa tinha para com todos. Não somente aqueles que faziam parte do seu vínculo familiar, mas a todos aqueles que a procuravam. Ela, já sendo predestinada para este ministério, já sendo uma santa, tendo a virtude da onipresença já em seu espírito, através da unção de Jesus, ela praticava lealdade com o seu próximo, a caridade. Quantas vezes já ouvimos os exemplos que a nossa santa e querida Vó Rosa, até mesmo praticando bondade em sua vida, ela era penalizada. Mas como eu disse para os irmãos, a bondade e o amor ao próximo, ele é um dos grandes feitos da união. Não há como o apostólico ser unido se ele não tem amor ao seu próximo.
se ele não tem a dedicação e o respeito para com os santos de Deus, entre eles a nossa santa e querida avó Rosa e o nosso primaz, nosso santo e querido irmão Aldo. Subsequente, a nossa santa avó Rosa, após encerrar o seu ministério, com seu espírito dotado de união, pela compaixão, ela preparou o nosso santo e querido irmão Aldo. Uma pessoa que ela já conhecia o seu coração, já conhecia a sua fé. Ela, com muito carinho, pensando no amor da igreja, pensando na união da igreja apostólica, ela sim preparou o último profeta, o nosso santo e querido irmão Aldo. E o nosso santo e querido irmão Aldo, por 44 anos, exercendo o seu ministério, ao meditarmos em todas as mensagens que o nosso santo e querido irmão Aldo deixou para nós, todo o contexto daquele boletim, seja qual for o assunto, sempre estava ali a palavra união. Sempre estava o nosso santo e querido irmão Aldo nos mostrando que se não houvesse união entre a igreja apostólica, entre o ministério, até mesmo dificultaria para ele exercer o seu ministério de profeta da igreja apostólica. Sendo assim, prezados e amados irmãos, nós temos para nós esse belíssimo exemplo e conhecimento desta virtude do Filho de Deus, desta virtude do apostólico fiel, que é a união. Colocando esta união como exemplo na nossa prática, na nossa vida terrena, a mensagem nos mostra que a união ela é a base até mesmo do nosso casamento, é a união que é a base da família. Deus, o nosso Pai, assim constituiu que o homem se unirá à mulher, formando um novo casal, formando um novo lar. Mas o alimento necessário para dar sustentabilidade a esta família, a este novo lar, é a união. Pois dentro da união está o amor, está a confiança, está a fidelidade. Podemos observarmos em nosso meio, quando sentimos e presenciamos uma família onde se pratica a união, todos são muito bem-sucedidos. A gente vê os filhos crescendo, com pouco tempo já se encontra no coral da igreja, no coro infantil, já passa para o coro infanto-juvenil, se tornando adulto, já se passa para um corista, um solista desta igreja apostólica. Mas isso porque foi aplicado os ensinamentos destes santos que no passado nos deixou mostrado para nós que sem essa qualidade da união, ninguém poderá ver a Deus. No ministério de nossa amada igreja apostólica, prezados e amados irmãos, a união é essencial. A união é o sustentáculo desta igreja, em todo o ministério. A nossa santa e querida avó Rosa, na formação da nossa santa igreja, ela formou todos os ministérios. Formou o ministério de pregadores, o ministério de diácono e diaconisa, formou também o ministério da música,
Mas para que todo esse ministério possa ter êxito, é preciso a prática da união. O nosso ministério de diáconos e diaconisa, se não tiver a união, não terá crescimento, não terá desenvolvimento. Então é preciso que o ministério dos diáconos, no caso os diáconos e a diaconisa, busquem nos ensinamentos da nossa santa e querida avó Rosa, busquem nos ensinamentos do nosso profeta santo e querido irmão Aldo, os seus exemplos em servir a igreja com a união, com amor e com desprendimento. Não querendo ser melhor do que ninguém. Não querendo ser destaque para que possa estar recebendo elogios do seu trabalho. Pois para a igreja, para o reino dos céus, fazemos por amor, por gratidão, para que Deus, o nosso Pai, vendo em nossos corações este amor, é a dedicação em servir no nosso ministério, Ele nos retribua em bênçãos para a nossa vida. Da mesma forma, no ministério da pregação, no ministério de pastores, todos nós, filhos de Deus, cada um recebeu de Deus as virtudes, uns com mais facilidade, outros com menos facilidade. Mas para Deus, para Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, o que eles avaliam é o coração, é o desejo daquela pessoa em servir o seu ministério. Por isso, prezados e amados irmãos, todo ministério ele deve ser ajudado pelo seu próprio companheiro. No ministério da pregação, no ministério do coral, quantas e quantas vezes vimos uma pessoa como exemplo, faz parte do coral, muitos anos, tem o desejo às vezes de ser um solista, mas no seu íntimo, ele tem dificuldade. Sabendo disso, nós companheiros deste coral, usando da união que a Santa Avó Rosa nos mostra, o que devemos fazer. Orar a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que ajude aquele nosso irmão, que ajude a nossa irmã, para que assim ele consiga tirar da sua vida essa dificuldade e possa se sentir a tranquilidade em poder preparar um solo para poder fazer uma apresentação, primeiramente a Deus e ao reino dos céus. Prezados e amados irmãos, o nosso santo e querido irmão Aldo, após tantas mensagens, tantos ensinamentos, nos mostrando as qualidades e a necessidade da união da Igreja Apostólica, ele nos disse que a igreja está preparada para seguir em frente. Esta igreja que o irmão Aldo se relata, prezados e amados irmãos, somos todos nós, participantes deste tabernáculo santo, somos todos nós os apostólicos. E ao meditar nestas palavras do nosso santo e querido irmão Aldo, a igreja está preparada. O ministério de pregação, o ministério da música, o ministério do diácono e da diaconisa, o ministério de membro, que a vocês membros também, é um ministério para a Santa Avó Rosa. Devemos não só ficarmos contentes de entendermos que o Santo Irmão Aldo disse que a igreja está preparada, que ele passou para toda a igreja todo o conhecimento
necessário. Mas buscarmos em nós, cada um buscar em seu íntimo e pensarmos, avaliarmos e meditarmos. Eu sou a Igreja Apostólica. O meu profeta, santo e querido irmão Aldo, falou que eu estou preparado para seguir em avante. E verdadeiramente eu estou preparado, verdadeiramente eu estou seguindo avante, verdadeiramente eu estou praticando a união com meus colegas de ministério, eu estou praticando a união com a igreja. Como está sendo o meu ministério? Esta é a verdadeira meditação que todos nós devemos fazer, prezados e amados irmãos. Ao meditarmos na palavra do nosso santo e querido irmão Aldo, que esta igreja apostólica está preparada para seguir avante. Verdadeiramente, temos tudo ao nosso favor. Temos o Consolador prometido por Jesus, temos o último pastor. Prezados e amados irmãos, aos 71 anos de existência desta igreja apostólica, não há espaço para nós apostólicos dizermos não sabia, não conhecia. O nosso santo e querido irmão Aldo deixou para nós milhares de mensagens, de ensinamentos, de doutrina, para que possamos estarmos praticando a união da verdadeira família apostólica. Vamos todos, prezados e amados irmãos, refletir em uma das últimas palavras do nosso santo e querido irmão Aldo. Somos todos uma família só. E sendo uma família só, não importa para mim qual é o grau de facilidade que o meu irmão tem, qual o grau de dificuldade que o irmão tem, mas sim buscar através da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo a virtude da união, para que possamos, através do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa lealdade, buscar através da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo a união para ajudar toda esta igreja apostólica verdadeiramente seguir o que nosso santo e querido irmão Aldo, completando o que o nosso santo e querido irmão Aldo disse, a igreja apostólica está preparada para seguir avante. Prezados e amados irmãos, fica para todos nós essa meditação. É um momento de muita alegria para nós, quando estamos aqui nessa semana festiva. No próxima terça-feira estaremos comemorando o aniversário desta igreja apostólica, o aniversário da nossa santa e querida Vó Rosa, este glorioso Espírito Consolador, que nos deu de presente esta doutrina e disciplina tão perfeita. Doutrina e disciplina essa que nos conduzirá, quando nós assim encerrar o nosso ministério aqui na terra, a glória de Deus, o nosso Pai. Que ficamos com essa mensagem gravadas em nossos corações, nas nossas meditações, para que sempre podemos, quando surgir em nossas vidas o obstáculo, a dificuldade, que nós não deixamos nos abater, mas buscamos nos ensinamentos da Santa Vó Rosa, nos ensinamentos do nosso santo e querido irmão Aldo, nos seus exemplos
de vitória, nos seus exemplos de dignidade diante de Deus, para que assim possamos todos nós, a cada dia de nossa vida, levarmos avante esta igreja apostólica. Amém. Prezados e amados irmãos, chegamos ao fim, ao término de nossa reunião matutina. Em nome da Santa Avó Rosa e do santo e querido irmão Aldo, os mais sinceros agradecimentos a todos que contribuíram para a realização desta reunião. Agradeço aos nossos irmãos da equipe de som e transmissão. Agradeço a este coral pelas suas apresentações, que muito ajudou e edificou a reunião desta manhã. Agradeço aos nossos internautas pelo carinho da sua audiência e agradeço a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo pela sua participação dos membros, pela sua dedicação e reverência no todo o trabalho desta reunião. Convido por gentileza os irmãos que puderem, coloquem-se em pé. Vamos fazer a oração final agradecendo a Deus, o nosso Pai. Senhor Deus, onipotente Pai Criador, toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome e ao nome do Teu Divino Espírito Santo. Senhor Deus, aqui estivemos reunidos, realizando esta reunião matutina, junto com os santos da glória celeste que o Senhor aqui nos presenteou, enviando eles para podermos passar esses momentos gloriosos. Agradecemos a Senhora, a nossa Mãe Maria Santíssima, pela Tua presença. E pedimos a Senhora, a Sua Mãe Maria Santíssima, que a Senhora cubra-nos com o Teu manto protetor, dando-nos a cada dia bênçãos, para que assim possamos seguir firmes neste caminho. Ó Mestre Jesus, toda glória seja dada ao Senhor. Agradecemos pela Tua presença. Ó Mestre Jesus, agradecemos pelo Teu ministério. Somos gratos, Senhor Jesus, pelos Teus exemplos, pelos Teus ensinamentos de união, mostrando para nós que sem essa virtude não poderemos chegar diante do trono de Deus. E é por isso, ó Mestre Jesus, que aqui estamos reunidos, participando desta santa reunião. Ó Santa e querida Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, eis aqui a prova, ó Santa Avó Rosa, que somos Teus filhos e estamos aqui para servir a Senhora com muita lealdade. Mais uma vez, podemos ter o conhecimento, o quanto verdadeiramente é necessário a prática da união em nossa vida. Ó Santo e querido irmão Aldo, muito agradecemos ao Senhor pelo seu ministério, pelos Teus ensinamentos. E hoje entendemos e compreendemos quando o Senhor nos disse que a família apostólica, uma só família, precisa estar sempre vivendo em união. Mas hoje compreendemos e entendemos que esta união se faz necessária para que esta igreja apostólica possa realmente seguir avante. E com esta união, deixada pelo Senhor, pela Santa Avó Rosa, pelo nosso Mestre Jesus, vindo das virtudes de nosso Deus Pai, nosso Criador, poderemos a cada dia estarmos crescendo espiritualmente, dando a esta humanidade esta felicidade e dando à humanidade a oportunidade de conhecer a Senhora, ó Santa Avó Rosa, este Consolador prometido por Jesus.
praticando esta união, ó santo e querido irmão Aldo, ajudaremos a nossa igreja num todo, no seu crescimento, para que a humanidade possa conhecer que aqui nesta igreja apostólica existe um só rebanho e um só pastor. Ó Santa e querida Avó Rosa, neste momento apresenta a senhora essa caixa de pedido de oração. Eis aqui a prova da união dos teus filhos, pois aqui eles colocaram o nome de pessoas que passam por dificuldade. Ó Santa Avó Rosa, roga a senhora que clame a Deus, o nosso Pai, dando a essas pessoas que aqui estão esses nomes, o alívio, tire os problemas de sua vida, para que possa ter paz, ter alegria e ter em sua vida esta felicidade de estar aqui juntos conosco, participando desses momentos gloriosos neste tabernáculo santo. Ó Santa e querida Avó Rosa, chegamos ao término dessa reunião com muita alegria em nosso coração por essa grandiosa oportunidade que a senhora nos concedeu nesta manhã, de mais uma vez elevarmos o nosso crescimento espiritual através dessas belíssimas mensagens deixadas pelo nosso profeta, nosso santo e querido irmão Aldo. Ó amados irmãos, estamos finalizando esta reunião. Receba as bênçãos da nossa Santa Avó Rosa, do nosso santo e querido irmão Aldo, do nosso Mestre Jesus, da nossa venerada Mãe Maria Santíssima, do nosso Deus, nosso Pai Criador e do seu Divino Espírito Santo. Por essa grande oportunidade, louvamos e agradecemos todo o reino dos céus, hoje e eternamente. Amém.